Acompanhe pela Rádio Liberdade FM 87,9. O programa Café com o Prefeito. Mande sua pergunta e participe. Café com o Prefeito, na sua Rádio Liberdade FM. No ar, no programa Café com o Prefeito. Está entrando no ar o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje, sábado. Lembrando a todos, o nosso Café com o Prefeito foi gravado na tarde de ontem, sexta-feira, devido a compromissos, meu e também do Prefeito Municipal Juscelê Sotoriva. Todas as perguntas que foram enviadas à programação da Rádio Liberdade FM serão respondidas na manhã de hoje. Primeiramente, gostaria de começar o nosso quadro Café com o Prefeito dizendo o seguinte, Prefeito Jussi, o pessoal da Nider me procurou ainda no sábado sobre a pergunta que foi feita, a reclamação que foi feita de alguns vizinhos, dizendo o seguinte: a empresa está 100% regular, é uma empresa inclusive que ganhou o aval do Corpo de Bombeiros, está totalmente regular, eles gastaram com equipamentos para coleta de pó, cortina de água para pintura, para que o cheiro da tinta não saia de dentro aí da fábrica, e eles têm inclusive licença do IAP, uma empresa 100% regular, gerando mais de 20 empregos no município de Santa Helena. Então, eu deixo aqui, esse esclarecimento da Nider aos seus vizinhos, as pessoas que fizeram essa reclamação. Qualquer dúvida, o proprietário diz que está à disposição para que as pessoas vão e conheçam a Nider, essa fábrica de móveis aqui de Santa Helena. Prefeito Justo, nós temos aí hoje, começa a 15ª Cavalgada Ecológica Terra das Águas, começa então as comemorações do aniversário de Santa Helena. Bom dia. Bom dia, Andréia, bom dia aos ouvintes da Liberdade FM. Ainda com relação à Nider, André, é uma empresa que o serviço, a qualidade dos produtos dela são extraordinários, são excelentes. E um pessoal também muito bem conceituado. É possível que alguma coisa, de repente, fuja um pouco daquilo que se tem como empresa, mas o bom é isso, o empresário vir aqui, conversar contigo, isso mostra que o programa tem audiência, André, conversar contigo e se colocar à disposição também, se colocar à disposição dos vizinhos. Então, acho que a melhor forma de resolver os problemas é assim mesmo, um compartilhando com os outros e se colocando à disposição para poder resolver. Então, parabéns ao líder que prontamente veio aqui e se colocando à disposição também dos vizinhos aí para poder resolver possíveis problemas que tem. Mas parabéns à empresa também que gera emprego, produz produtos de qualidade, não só para Santa Helena, atende uma região aí bem considerável. Mas começamos as festividades então, Andréia? A 15ª Cavalgada já promete sucesso, as preparativas lá todos prontos, já tivemos aquele episódio de quarta-feira com aquela chuvarada toda. Na quinta eu estive lá, parecia uma piscina, mas já o pessoal prontamente foi lá, resolveu, já, apesar dos drenos que tinham já resolvidos, então está tudo em plenas condições de uso. A equipe aí, Pedroso e toda a equipe é muito prestativa, muito pronto, a equipe da prefeitura esteve lá ajudando a resolver. Então a prefeitura é parceira nessas festividades, muito embora é promovida pelo clube, e deve ter aí próximo de 20 municípios que vêm para Santa Helena para confraternizar com eles, participar das provas, disputar, brincar e também conhecer Santa Helena, no nosso balneário, a nossa estrutura toda e o turismo que ele pode oferecer. Então começam as atividades aí e as festividades em comemoração aos 47 anos de emancipação política e administrativa de Santa Helena. E nós teremos o mês de maio inteiro de festividades, prefeito? Na verdade, nós temos aí programado já várias atividades, entre elas algumas inaugurações, os calçamentos que foram executados lá em Subsede, nós temos os lançamentos daqueles que vão se fazer, aquele da Esquina Rosa para o São Luís, está licitado, a empresa já contratada, devemos promover uma reunião com a comunidade, possivelmente na São Luís, durante a semana, talvez no final de semana, que se aproxima agora, para definir como será o processo de execução, dado a aproximação da colheita aí, para não atrapalhar o escoamento da safra. Então devemos fazer uma conversa aí com a comunidade para poder também fazer com que haja uma interação. Em São Roque também tem 2 trechos sendo já licitados, que estão sendo contratados, e outros 9 trechos aí encaminhados para licitação, que lança o edital agora em maio, também é tudo em comemoração aos 47 anos de aniversário do município de Santa Helena. Então são vários processos, várias propostas, vários projetos aí sendo licitados, alguns que serão abertos e contratados agora em maio ainda, e
e outros lançados em maio para sua contratação, talvez até o final do mês, e se não, imediatamente depois disso. Mas até em respeito a esses 47 anos de emancipação política administrativa, muitas obras e serviços sendo lançados e alguns contratados no mês de maio em comemoração a isso. Além das festas, né, do dia 23, 24 e 25, né, o Oswaldir Carlos Magrão, Jonas e Rodrigo, Munhoz e Mariano, que é a festividade em si, né, a festa para as pessoas confraternizar, ir lá se divertir, brincar, e com show também de renome nacional. Mas o mês todo aí comemorando de fato em alto estilo o aniversário de Santa Helena e as reflexões dos porquês das comemorações. Prefeito Jussi, essa semana nós tivemos aí a abertura do edital para concurso público em Santa Helena. Realidade, um concurso público sério para a nossa cidade. Inclusive o edital para contratação de empresa para realizar o concurso público, ele tinha uma data prevista para sua abertura. Como apenas uma empresa havia retirado a proposta, nós prorrogamos o prazo para que houvesse apresentação e também disponibilidade de mais empresas para apresentar a proposta. A UTF-PR, sua fundação, retirou o edital, mas no dia da apresentação a pessoa que é responsável por isso, que são poucas as pessoas que conseguem fazer isso, estava com problema de saúde e acabou não vindo. Mas a proposta foi apresentada, a empresa contratada, data definida já até 19 de maio as inscrições, as provas aí até metade de junho, um pouco mais da metade de 22, se não me falha a memória, não sei precisar, mas é por volta disso, as provas já, e imediatamente depois disso a contratação de pessoal para esse concurso público, né? Então nós teremos aí durante esse período todo aí uma preparação das pessoas que querem buscar por isso. Educador infantil, são 30 vagas, agente de endemias e cargos administrativos determinados para quais funções, licitações, administração, finanças, contabilidade. Então cada um na sua função para que o servidor se mantenha na função independente da troca de gestão, para que tenha um histórico e continuidade do serviço que vem sendo desenvolvido. Então para que de fato sempre tenha um responsável administrativo em cada um dos departamentos nas secretarias, para que não interrompa nenhum tipo de serviço. Prefeito Jussi, você acredita que concurso público é a melhor forma de contratação? É a forma mais transparente com oportunidade que se tem no serviço público para que as pessoas possam ter o acesso aí ao seu emprego com as garantias que tem. O concurso, ele oferece garantia para o servidor, claro, com o servidor comprometido, porque tem avaliações, tem estágio probatório pelas quais eles devem passar por ele, né? Então é uma bela forma de se fazer pela segurança que oferece. Infelizmente, às vezes acontece de um outro servidor não tão comprometido passar num concurso público. Felizmente, em Santa Helena são bem poucos os casos dos últimos concursos públicos que aconteceram de pessoas pouco comprometidas, na sua grande maioria bem comprometidas. Então é uma bela forma assim de se buscar servidor para isso. O único problema, e essa é a forma que eu não gosto muito nem de ouvir falar, é que você não oportuniza isso apenas para os santahelenenses. Então esse é o grande mal do concurso público, deveria ter uma forma de fechamento, mas infelizmente não é possível, ele precisa ser aberto. Se fosse aberto às pessoas residentes no próprio município, aí seria de fato o ideal. Prefeito Jussi, nós tivemos também essa semana os professores da rede estadual de ensino que paralisaram as aulas, fizeram várias manifestações. Como está a remuneração do município aos professores e também aos servidores municipais? Bem, o município de Santa Helena é o município que melhor paga de toda a região pelo serviço público, para o servidor público, né? Então, ao longo do tempo, aí algumas conquistas, o plano de cargos, carreiras e salários que foi estabelecido, tanto do magistério quanto do quadro geral, inclusive do quadro geral foi estabelecido quando estávamos na Secretaria de Administração, o Gico ainda era prefeito, houve também o implemento disso e o estatuto trabalhado pelos próprios servidores, foram eles quem editaram, quem elaboraram, e agora nós vamos fazer uma revisão, até com uma pauta de reivindicação do próprio sindicato, vai haver uma revisão aí no estatuto do servidor, mas também elaborado pelo próprio servidor. Então, Santa Helena paga os melhores salários de toda a região para o servidor público concursado. Nós tivemos também, prefeito, essa semana a questão das atendentes de creche. Como que está a situação dessas funcionárias? Bem, nós temos aí o caso das atendentes, também foi pauta de reivindicação do sindicato, teve uma mobilização entre elas também, uma reunião com o sindicato, fomos procurados pela Yolanda, pela diretoria do sindicato, para tratar
tratar desse assunto, havia uma predisposição de algumas servidoras de fazer paralisação, porque elas querem um enquadramento diferente daquilo que elas são. Hoje são atendentes de creche, como diz o concurso, e elas querem passar para educador infantil. Isso elas querem já faz anos, mas muitos anos mesmo, não sei precisar quantos. Em momento algum foi feito alguma coisa para que elas pudessem fazer essa alteração. Nós encaminhamos para o Tribunal de Contas uma demanda já faz um bom tempo, tivemos uma conversa com elas no final do ano passado, em dezembro eu mesmo estive com elas, encaminhamos a demanda para o Tribunal de Contas solicitando consulta a respeito dessa alteração funcional, passando de atendente de creche para educador infantil, que é merecido por elas, né? Então, nos últimos dias teve a incorporação de algumas servidoras que não estavam no quadro, são do quadro, mas não estavam exercendo a função. E parece-me que algumas delas começaram a fazer um agito aí querendo fazer paralisação. Conversamos com o sindicato e fomos muito claros com relação à posição do governo. Encaminhamos a solicitação, encaminhamos o pleito delas. Acredito que deve ser atendido pelo tribunal da forma como nós encaminhamos, até por aquilo que nós temos aí do quadro próprio e agora o concurso para esse novo quadro aí que é educador infantil, com isso no próprio quadro. Se houvesse, como era a proposta de algumas, acabou não acontecendo, mas se houvesse uma paralisação para pressionar o governo para fazer essa alteração, no meu entendimento, interrompe-se as negociações, interrompe a consulta e volta-se a estaca zero. Felizmente, houve um entendimento entre elas e elas gostariam de conversar comigo sobre esse assunto. Eu conversei com a Yolanda, então, com o sindicato. Na próxima semana, eu vou para Curitiba, devo voltar na terça à noite ou na quarta, e devemos conversar, até na sexta-feira, conversar com elas para colocar a posição do governo com relação a isso. Mas a maior preocupação delas, acho que foi que, abrindo o concurso público, elas não estariam mais enquadradas, não seriam mais enquadradas como educador infantil. Muito pelo contrário, não tem nada a ver o concurso com a funcionalidade delas. Isso se fará através de lei, e a lei abrindo esses cargos para que elas possam ingressar na educação infantil, mas dependemos de resposta da demanda do Tribunal de Contas. Então é passível, é tranquilo, desde que haja de fato esse entendimento, esse diálogo, como está havendo com o sindicato, coisa que nunca existiu. A própria presidente sabe disso, a diretoria, todos os servidores todos, né? Tinha uma pauta de reivindicação pelo sindicato que foi apresentada aí, quase 20 itens de solicitação, quase todos eles atendidos na integralidade. Se não me engano, 2 ou 3 que não tinha possibilidade, não tinha fonte legal para o seu atendimento. O restante, todos os pleitos atendidos. Prefeito Jussi, mas essas atendentes de creche, elas têm que ter a formação necessária para poder assumir a sua vaga de educador infantil. Elas têm que ter ou o normal superior em pedagogia ou então a licenciatura em pedagogia. Essa alteração funcional, ela só se dá com a formação. Quase todas, a grande maioria delas acabou buscando formação para essa elevação. Então, quem buscou formação e o tribunal anuindo isso, será elevado. Quem não fez, fica como cargo em extinção e acaba não ingressando na educação infantil como é à vontade. Nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte com o quadro Café com o Prefeito. Acompanhe pela Rádio Liberdade FM 87,9. O programa Café com o Prefeito. Mande sua pergunta e participe. Café com o Prefeito, na sua Rádio Liberdade FM. No ar, do programa Café com o Prefeito. Está entrando no ar o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje, sábado. Lembrando a todos, o nosso Café com o Prefeito foi gravado na tarde de ontem, sexta-feira, devido a compromissos, meu e também do Prefeito Municipal Juscelê Sotoriva. Todas as perguntas que foram enviadas à programação da Rádio Liberdade FM serão respondidas na manhã de hoje. Primeiramente, gostaria de começar o nosso quadro Café com o Prefeito dizendo o seguinte, Prefeito Jussi, o pessoal da Nider me procurou ainda no sábado sobre a pergunta que foi feita, a reclamação que foi feita de alguns vizinhos, dizendo o seguinte: a empresa está 100% regular, é uma empresa, inclusive, que ganhou o aval do Corpo de Bombeiros, está totalmente regular, eles gastaram com equipamentos para coleta de pó, cortina de água para pintura, para que o cheiro da tinta não saia de dentro aí da fábrica, e eles têm inclusive licença do IAP, uma empresa 100% regular, gerando mais de 20 empregos no município de Santa Helena.
Então, eu deixo aqui, né, esse esclarecimento da Nider aos seus vizinhos, né, as pessoas que fizeram essa reclamação. Qualquer dúvida, o proprietário diz que está à disposição para que as pessoas vão e conheçam a Nider, essa fábrica de móveis aqui de Santa Helena. Prefeito Justo, nós temos aí hoje, começa a 15ª Cavalgada Ecológica Terra das Águas, começa então as comemorações do aniversário de Santa Helena. Bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia aos ouvintes da Liberdade FM. Ainda com relação à Nider, André, é uma empresa que o serviço, a qualidade dos produtos dela são extraordinários, são excelentes. E um pessoal também muito bem conceituado. É possível que alguma coisa, de repente, fuja um pouco daquilo que se tem como empresa, mas o bom é isso, o empresário vir aqui, conversar contigo, isso mostra que o programa tem audiência, André, conversar contigo e se colocar à disposição também, se colocar à disposição dos vizinhos. Então, acho que a melhor forma de resolver os problemas é assim mesmo, um compartilhando com os outros e se colocando à disposição para poder resolver. Então, parabéns ao líder que prontamente veio aqui e se colocando à disposição também dos vizinhos aí para poder resolver possíveis problemas que tem. Mas parabéns à empresa também que gera emprego, produz produtos de qualidade, não só para Santa Helena, atende uma região aí bem considerável. Mas começamos as festividades então, né, Andréia? A 15ª Cavalgada já promete sucesso. As preparativas lá todos prontos, já tivemos aquele episódio de quarta-feira com aquela chuvarada toda. Na quinta eu estive lá, parecia uma piscina, mas já o pessoal prontamente foi lá, resolveu, já, apesar dos drenos que tinham já resolvidos, então está tudo em plenas condições de uso. A equipe aí, Pedroso e toda a equipe é muito prestativa, muito pronto. A equipe da prefeitura esteve lá ajudando a resolver. Então a prefeitura é parceira nessas festividades, muito embora promovida pelo clube, né? E deve ter aí próximo de 20 municípios que vêm para Santa Helena para confraternizar com eles, participar das provas, disputar, brincar e também conhecer Santa Helena, no nosso balneário, a nossa estrutura toda e o turismo que ele pode oferecer. Então começam as atividades aí e as festividades em comemoração aos 47 anos de emancipação política e administrativa de Santa Helena. E nós teremos o mês de maio inteiro de festividades, né, prefeito? Na verdade, nós temos aí programado já várias atividades, entre elas algumas inaugurações, os calçamentos que foram executados lá em subsede, nós temos os lançamentos daqueles que vão se fazer, aquele da Esquina Rosa para o São Luís, está licitado, a empresa já contratada, devemos promover uma reunião com a comunidade, possivelmente na São Luís, durante a semana, talvez no final de semana, que se aproxima agora, para definir como será o processo de execução, dado a aproximação da colheita aí para não atrapalhar o escoamento da safra. Então devemos fazer uma conversa aí com a comunidade para poder também fazer com que haja uma interação. Em São Roque também tem 2 trechos sendo já licitados, que estão sendo contratados, e outros 9 trechos aí encaminhados para licitação que lançam o edital agora em maio, também tudo em comemoração aos 47 anos de aniversário do município de Santa Helena. Então são vários processos, várias propostas, vários projetos aí sendo licitados, alguns que serão abertos e contratados agora em maio ainda, e outros lançados em maio para sua contratação talvez até o final do mês, e se não, imediatamente depois disso. Mas até em respeito a esses 47 anos de emancipação política administrativa, muitas obras e serviços sendo lançados e alguns contratados no mês de maio em comemoração a isso. Além das festas, né, do dia 23, 24 e 25, né, os Valdir Carlos Magrão, Jonas e Rodrigo, Munhoz e Mariano, que é a festividade em si, né, a festa para as pessoas confraternizar, ir lá se divertir, brincar e com show também de renome nacional, mas o mês todo aí comemorando de fato em alto estilo o aniversário de Santa Helena e as reflexões dos porquês das comemorações. Prefeito Júcio, essa semana nós tivemos aí a abertura do edital para concurso público em Santa Helena. Realidade, um concurso público sério para a nossa cidade. Inclusive o edital para contratação de empresa para realizar o concurso público, ele tinha uma data prevista para sua abertura. Como apenas uma empresa havia retirado a proposta, nós prorrogamos o prazo para que houvesse apresentação e também disponibilidade de mais empresas para apresentar a proposta. A UTF-PR, a sua fundação, retirou o edital, mas no dia de apresentação a pessoa que é responsável por isso, que são poucas as pessoas que conseguem fazer isso, estava com problema de saúde e acabou
acabou não vindo. Mas a proposta foi apresentada, a empresa contratada, data definida já até 19 de maio as inscrições, as provas aí até metade de junho, um pouco mais da metade de 22, se não me falha a memória, não sei precisar, mas é por volta disso, as provas já, e imediatamente depois disso a contratação de pessoal para esse concurso público, né? Então nós teremos aí durante esse período todo aí uma preparação das pessoas que querem buscar por isso. Educador infantil, são 30 vagas, agente de endemias e cargos administrativos, determinados para quais funções, licitações, administração, finanças, contabilidade. Então cada um na sua função para que o servidor se mantenha na função, independente da troca de gestão, para que tenha um histórico e continuidade do serviço que vem sendo desenvolvido. Então, para que, de fato, sempre tenha um responsável administrativo em cada um dos departamentos e nas secretarias, para que não interrompa nenhum tipo de serviço. Prefeito Júcio, você acredita que concurso público é a melhor forma de contratação? É a forma mais transparente e com oportunidade que se tem no serviço público para que as pessoas possam ter o acesso aí ao seu emprego com as garantias que tem. O concurso, ele oferece garantia para o servidor, claro, com o servidor comprometido, porque tem avaliações, tem estágio probatório pelas quais eles devem passar por ele, né? Então é uma bela forma de se fazer pela segurança que oferece. Infelizmente, às vezes acontece de um outro servidor não tão comprometido passar num concurso público. Felizmente, em Santa Helena são bem poucos os casos dos últimos concursos públicos que aconteceram de pessoas pouco comprometidas, na sua grande maioria bem comprometidas. Então é uma bela forma sim de se buscar servidor para isso. O único problema, e essa é a forma que eu não gosto muito nem de ouvir falar, é que você não oportuniza isso apenas para os santahelenenses. Então esse é o grande mal do concurso público, deveria ter uma forma de fechamento, mas infelizmente não é possível, ele precisa ser aberto. Se fosse aberto às pessoas residentes no próprio município, aí seria de fato o ideal. Prefeito Júcio, nós tivemos também essa semana os professores da rede estadual de ensino que paralisaram as aulas, fizeram várias manifestações. Como está a remuneração do município aos professores e também aos servidores municipais? Bem, o município de Santa Helena é o município que melhor paga de toda a região pelo serviço público, pelo servidor público, né? Então, ao longo do tempo, aí algumas conquistas, o plano de cargos, carreiras e salários que foi estabelecido, tanto do magistério quanto do quadro geral, inclusive do quadro geral foi estabelecido quando estávamos na Secretaria de Administração, o Gico ainda era prefeito, houve também o implemento disso e o estatuto trabalhado pelos próprios servidores, foram eles quem editaram, quem elaboraram, e agora nós vamos fazer uma revisão, até com uma pauta de reivindicação do próprio sindicato, vai haver uma revisão aí no estatuto do servidor, mas também elaborado pelo próprio servidor. Então, Santa Helena paga os melhores salários de toda a região para o servidor público concursado. Nós tivemos também, prefeito, essa semana a questão das atendentes de creche. Como que está a situação dessas funcionárias? Bem, nós temos aí o caso das atendentes, também foi pauta de reivindicação do sindicato, teve uma mobilização entre elas também, uma reunião com o sindicato, fomos procurados pela Yolanda, pela diretoria do sindicato para tratar desse assunto. Havia uma predisposição de algumas servidoras de fazer paralisação, porque elas querem um enquadramento diferente daquilo que elas são. Hoje são atendentes de creche, como diz o concurso, e elas querem passar para educador infantil. Isso elas querem já faz anos, mas muitos anos mesmo, não sei precisar quantos. Em momento algum foi feito alguma coisa para que elas pudessem fazer essa alteração. Nós encaminhamos para o Tribunal de Contas uma demanda já faz um bom tempo, tivemos uma conversa com elas no final do ano passado, em dezembro eu mesmo estive com elas, encaminhamos a demanda para o Tribunal de Contas solicitando consulta a respeito dessa alteração funcional, passando de atendente de creche para educador infantil, que é merecido por elas, né? Então, nos últimos dias teve a incorporação de algumas servidoras que não estavam no quadro, são do quadro, mas não estavam exercendo a função, e parece-me que algumas delas começaram a fazer um agito aí querendo fazer paralisação. Conversamos com o sindicato e fomos muito claros com relação à posição do governo. Encaminhamos a solicitação, encaminhamos o pleito delas. Acredito que deve ser atendido pelo tribunal da forma como nós encaminhamos, até por aquilo que nós temos aí do quadro próprio, e agora o concurso para esse novo quadro aí, que é educador infantil, com isso no próprio quadro. Se houvesse, como era proposta de algumas, acabou não acontecendo, mas se houvesse uma paralisação para pressionar o governo para fazer essa alteração, no meu entendimento,
entendimento, interrompe-se as negociações, interrompe a consulta e volta-se à estaca zero. Felizmente, houve um entendimento entre elas e elas gostariam de conversar comigo sobre esse assunto. Eu conversei com a Yolanda, então, com o sindicato. Na próxima semana, eu vou para Curitiba, devo voltar na terça à noite ou na quarta, e devemos conversar, até na sexta-feira, conversar com elas para colocar a posição do governo com relação a isso. Mas a maior preocupação delas, acho que foi que, abrindo o concurso público, elas não estariam mais enquadradas, não seriam mais enquadradas como educadora infantil. Muito pelo contrário, não tem nada a ver o concurso com a funcionalidade delas. Isso se fará através de lei, e a lei abrindo esses cargos para que elas possam ingressar na educação infantil, mas dependemos de resposta da demanda do Tribunal de Contas. Então é passível, é tranquilo, desde que haja de fato esse entendimento, esse diálogo, como está havendo com o sindicato, coisa que nunca existiu. A própria presidente sabe disso, a diretoria, todos os servidores todos, né? Tinha uma pauta de reivindicação pelo sindicato que foi apresentada aí, quase 20 itens de solicitação, quase todos eles atendidos na integralidade. Se não me engano, 2 ou 3 que não tinha possibilidade, não tinha fonte legal para o seu atendimento. O restante, todos os pleitos atendidos. Prefeito Jussi, mas essas atendentes de creche, elas têm que ter a formação necessária para poder assumir a sua vaga de educador infantil. Elas têm que ter ou o normal superior em pedagogia ou então a licenciatura em pedagogia. Essa alteração funcional, ela só se dá com a formação. Quase todas, a grande maioria delas acabou buscando formação para essa elevação. Então, quem buscou formação e o tribunal anuindo isso, será elevado. Quem não fez, fica como cargo em extinção e acaba não ingressando na educação infantil como é a vontade. Nós vamos rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho voltamos com a nossa segunda parte com o quadro Café com o Prefeito. Acompanhe pela Rádio Liberdade FM 87,9. O programa Café com o Prefeito. Mande sua pergunta e participe. Café com o Prefeito, na sua Rádio Liberdade FM. Voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com o Prefeito. Prefeito, nós tivemos na tarde de ontem uma matéria dizendo que a ex-prefeita de Santa Helena terá que devolver R$850 mil aos cofres públicos de Santa Helena. O Tribunal de Contas julgou irregular as contas da Prefeitura Municipal de Santa Helena e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, a OCIP, Instituto Confiancê, e então determinou a devolução integral dos recursos repassados. Qual é a sua opinião, prefeito, sobre esse assunto? A decisão do tribunal ainda cabe recurso à ex-prefeita, ao Instituto, e na verdade nós temos alguns problemas ainda de informação ainda de 2012. O CIT, que é o Sistema de Informação que deve ser informado pelo município e pela empresa, ainda não está completo, de 2012. Vamos ter que reabrir, buscar novas informações e alimentar o sistema aí para tentar, inclusive, ajudar. Ninguém quer sacanear ninguém nesse processo. 2013 conseguimos fechar, até por questão de regularidade fiscal e de certidão negativa, mas ainda cabe recurso à ex-prefeita. Entende-se quando acontece isso que a ex-prefeita, esse dinheiro ficou com ela. Não ficou com ela. É um entendimento jurídico de que há que se ter essa devolução, mas eu não sei o que levou, qual a motivação da decisão e o porquê eu sei. Está na página do Tribunal de Contas, capa na página do Tribunal de Contas essa infração, e vai caber recurso ainda, porém vai ter que se explicar direitinho, senão compromete toda a vida fiscal e o patrimônio que tem, e não só da pessoa, e sim passa dos seus sucessores também, acaba indo para os filhos e netos e vai buscando patrimônio até sendo condenado até o seu pagamento. Prefeito Jussi, e essa questão, ela pode trazer prejuízos aos contratados da Confiancê? Não, nesse caso não, porque o salário, quando foi estabelecido, ele foi pago. Isso aí deve ser com relação ao gerenciamento, à administração, ou alguma atividade, ou alguma informação que não foi prestada, né? Mas com relação ao servidor, não tem problema nenhum, não. Está, conforme dito, regular. Aquilo que é pago ao Instituto, ele tem pago também ao seu servidor. Então, com relação ao servidor, não há problema.
Prefeito Jussi, como estão as contas do município de Santa Helena em 2013 e 2014? Nós tivemos uma troca de sistema no próximo do final do ano passado. Nós tínhamos aí uma empresa que prestava serviço, mas era tudo, cada secretaria tinha um módulo e não tinha comunicação entre eles. Quer dizer, o que acontecia na saúde, contabilidade não sabia. O que acontecia na administração, educação não fazia parte. O que acontecia na Secretaria de Obras, agricultura não tinha controle. Então não tinha controle nenhum de nada. Para ter uma ideia, o nosso sistema de informação do RH era no sistema MS-DOS, é a primeira linguagem de computador que existia. Então essa troca de sistema causou um trauma muito grande, ainda está com alguns problemas e alguns ajustes que estamos fazendo. Nós temos a informação para prestar para o Tribunal de Contas mensalmente, que é chamado SIM-AM, que é uma informação mensal que devemos passar para o Tribunal daquilo que é executado, feito, contratado no município todo. Então, em um espaço bem curto de tempo, vai ser em tempo real todos os contratos e serviços sendo feitos pelo município, o Tribunal tem acesso e vai ter em tempo real. E nós temos aí a informação sendo prestada, no feriado estavam trabalhando e vão trabalhar hoje, que é sábado, já temos esse compromisso e tem algumas buscas também de recursos que estão sendo feitos com base das informações que não haviam sido prestadas ao longo do tempo. Por exemplo, na agricultura, foi contratada uma empresa para fazer essa busca, nós temos aí a apuração de pouco mais de 5 milhões de reais aí que devem ser restituídos ao município. Quando vai fazer o encontro de contas, com certeza a Receita vai fazer o contrabalanço, deve vir aí para 3 milhões, mas que seja 2 milhões de reais que o município tem de direito de reaver com base nessas informações. E é tudo com base nesses dados aí que nós trocamos o sistema. E a troca do sistema ofereceu um certo trauma nas informações ao Tribunal de Contas. Mas o Tribunal também foi generoso com relação a isso e ofereceu novos prazos aí para que os municípios pudessem fazer a sua prestação de contas e apresentar os seus relatórios. Então, graças a Deus aí está com regularidade. 2013, 2014 também trabalhando, agora com esse novo sistema aí. Tudo, quando você lança de forma imediata, há uma comunicação com a contabilidade, com a Secretaria de Finanças, que é quem faz as informações, mas ela faz informações com base naquilo que é alimentado pela obra, aquilo que é alimentado pela administração, aquilo que é alimentado pela saúde, enfim, todas as alimentações são feitas e acabam embocando lá na Finanças que presta o seu serviço. Então, graças a Deus aí, nós tínhamos um problema com o CIT, que era com a prestação de contas com a empresa contratada por projetos, com a Confiança, e tem uma prestação de contas do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescente de 2012, que foi reprovado e que nós estamos com um problema de negativa, mas esse é um dos motivos da minha viagem a Curitiba, para buscar essa negativa lá, para não ter problema nenhum com pactuação de convênio. Graças a Deus a Lisiane, com toda a equipe lá da Finanças, trabalham muito, gente. Estamos com condição de regularidade. Prefeito Jussi, nós tivemos na segunda-feira o vereador Zado usando a tribuna, fazendo duras críticas à administração municipal, dizendo que esta administração está sendo apenas uma administração de conversas e nada de ações. Inclusive, protocolou na prefeitura um ofício solicitando informações sobre o andamento dos projetos de lei e indicações aprovados pelos vereadores desde o início da gestão. Qual é a sua avaliação e qual a sua opinião sobre esse assunto? Bem, eu ouvi a sessão da segunda-feira, ouvi também no jornal da comunitária na quarta-feira também essa mesma manifestação, e também me foi impresso e entregue que está posto no Facebook. Na verdade, aquilo que ele disse na Câmara, ele leu aquilo que estava lá, parecia que ele não estava, mas estava lendo, como leu também naquilo que foi para o jornal, como está escrito na rede social. Se eu tiver que dizer alguma coisa sobre aquilo que está posto, eu vou ter que desmentir, né? Então, aquilo que foi enviado como ofício à prefeitura, endereçado a mim, pedindo das indicações dos projetos de lei, eu não entendo, vereador. O projeto de lei é apenas uma proposta que tem apresentado para a Câmara, que deve ser discutida, votada. Se virado lei, nós estamos autorizados a executar com base na lei e não no projeto. E a indicação é uma mera sugestão. O vereador, quando apresenta uma indicação, é uma mera sugestão de como qualquer cidadão pode fazer. Nós temos discutido as indicações dos vereadores que têm procurado, principalmente conversado comigo, com os secretários. Os vereadores têm feito bastante indicações e nós estamos discutindo elas, mas a indicação só é considerada quando o vereador vai buscar, para que possa ser discutido, conversado e colocado em prática. Eu estive na Câmara na segunda-feira na parte da tarde, na primeira hora, conversei com os 9 vereadores, na verdade estavam os 11, né? Que é os 9 titulares e os 2 suplentes que estavam na atividade, que é a Cleusa e o Noro.
todos eles conversaram, fizeram pergunta, o vereador Paulo Schreiner, o vereador João Noal fez várias perguntas, conversamos bastante sobre alguns fatos e aquilo que tem de propósito, aquilo que pode não acontecer. Uma forma bem democrática, ordeira, educada. O vereador Evandro entrou mudo na reunião e saiu calado, não disse absolutamente, não pediu absolutamente nada, afinal de contas não perguntou, nunca procurou o governo para resolver o problema de absolutamente ninguém, nunca procurou a administração para discutir projeto nenhum. Então eu não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso, porque se tem alguém que não fez nada com relação a isso, foi o vereador que se referiu na matéria. Então não fez absolutamente nada, não contribuiu em nada e falou que isso ia causar alvoroço. Em absoluto, o governo municipal não é manipulado por esse tipo de manifestação, muito pelo contrário, nós temos uma proposta que vai ser executada, tem prazos, tudo determinado, as pessoas vão sentir o reflexo dessa gestão fortemente, estão aguardando, estão esperando, temos plena ciência disso, tem muita coisa que já precisava, que devia ter acontecido. Infelizmente o prefeito sempre é o alvo da crítica, infelizmente ele não pode estar em todo lugar e todo o momento, no mesmo momento, porém as coisas mudaram um pouco da semana passada para cá, e acho que é com base nisso porque ele fala do alvoroço que ele acha que foi ele quem causou, mas na quinta-feira tomamos umas medidas, na quarta-feira na verdade, algumas medidas bem duras, isso da semana passada, umas medidas bem duras, medidas drásticas aí, para ter um sistema de controle e gestão em todas as secretarias, e os secretários vão ter que pular mais cedo, dormir um pouco mais tarde, trabalhar um pouquinho mais para dar uma resposta mais positiva, e nós estaremos mais na rua, acompanhando mais presente algumas coisas que não têm acontecido, e essa autocrítica nós fazemos, nós temos que reconhecer quando não estamos acertando em tudo, mas também temos que tomar atitude, como é aquela que foi na limpeza da cidade. O vereador sempre falava mal da limpeza na cidade, aí quando trocamos a gestão que faz da limpeza da cidade, ele disse que quem estava fazia um trabalho bom, então quer jogar com a torcida, infelizmente a verdade é essa. Então se eu for me reportar aquilo que ele fala, eu vou ter que desmentir, e então eu prefiro um debate, né? Que daí não fica o dito pelo não dito, o vereador tem oportunidade e eu também, né? Então vamos discutir, vem quem é que está com a verdade e quem falta com ela. Se ele diz uma coisa e eu digo outra, alguém está mentindo. Alguém está enganando o povo ou tentando enganar. Então, por isso que eu me proponho a uma conversa, a um debate. Isso nunca aconteceu, gente. E não é normal um prefeito se submeter a uma conversa com o vereador, ainda mais vereador de oposição. É o sonho de qualquer vereador de oposição para fazer isso. E eu me submeto a isso com tranquilidade, gente, para discutirmos os projetos, as propostas e as verdades e a falta delas. Até porque, por exemplo, na esquina Céu Azul tivemos a inauguração da quadra coberta. Lá, o pronunciamento do vereador foi um. O comentário nas redes sociais foi outro. Quer dizer, alguém está faltando com a verdade. E nós temos o áudio daquilo que temos gravado, temos o vídeo daquilo que foi dito lá e temos também o print daquilo que foi dito nas redes sociais. Mas isso nós vamos tratar na própria comunidade lá, explicar o que é verdade e o que não é. Então, gente, se tem uma coisa que Santa Helena não merece mais é voltar no tempo da confusão, da briga, do disse que me disse. Então, para evitar isso tudo, para evitar esses traumas, eu me submeto a esse tipo de debate, até para que não aconteça a desordem como já foi um dia. Então, eu promovia, eu gostaria que tivesse acontecido isso em outras épocas, infelizmente não aconteceu. Então vamos discutir gestão, aquilo que nós estamos fazendo, o que é diferente, o que mudou, o que não mudou, o que pode mais, o que não pode mais. Então vamos discutir esses temas aí. Então me submeto a esse tipo de conversa. Prefeito Jussi, recebi uma reclamação do pessoal dos salões de beleza, reclamando da ação da vigilância sanitária. Até os esmaltes, se não tiver data de validade, eles jogam fora. E reclamam, fizeram essa comparação de que os esmaltes são jogados fora, mas chegam no posto de saúde e os copos descartáveis são compartilhados. Eles acreditam que a vigilância deveria fiscalizar mais firme também os postos de saúde na questão da organização. Prefeito, o que você tem a dizer em relação a esse tema?
Bem, eu já havia me reportado sobre essa situação com relação ao salão de beleza em uma outra oportunidade, já faz um tempo, se não me engano, foi no ano passado isso, que havia um método de fiscalização muito duro com os salões de beleza, né? Então é um local onde o risco de contaminação é muito pequeno e fazer isso com esmalte, eu acho que tudo bem que pode não ser o ideal e não é o ideal, mas se nós formos observar a data de validade de um esmalte é insignificante perto daquilo tudo que nós vivemos no nosso dia a dia. Então eu acho que nós temos prioridades muito maiores do que essa. Quando atingirmos um estágio de que está tudo perfeito na sua devida ordem, aí vamos partir para isso também, mas nós não estamos em condição de fazer isso. Temos muitas outras coisas aí que comprometem a saúde pública que precisam de uma atenção muito maior do que essa. Não concordo com o sistema, já da outra vez falei que íamos procurar vigilância, conversamos e havia parado isso. Mas que bom que as pessoas se manifestam, é uma forma também de saber o que está acontecendo. Vamos voltar a conversar, é uma conversa definitiva com relação a isso, gente. Não vejo maldade nenhuma nisso, até porque se nós procurar esse tipo de situação, com certeza vamos deixar de fazer aquilo que é mais urgente e prioritário. Então não concordo e vamos tomar providência com relação a isso. Prefeito Jussi, a Erna, ela é moradora lá do Morro dos Sete Pecados, ela está pedindo sobre a fábrica de jeans, por que ela não está funcionando? Tem tanta gente desempregada e por que essa fábrica ainda não voltou a funcionar? Bem, há uma demanda judicial, duas empresas participaram do processo licitatório para ver quem teria a concessão de uso do município para administrar aquele sistema lá, para gerar os empregos e a renda, os impostos que o município precisa. Infelizmente está com o juiz para o despacho, né? Nós éramos para ter conversado na sexta-feira com o juiz sobre esse assunto, acabamos não conseguindo fazer isso. Na próxima semana, na quarta, na quinta-feira, devemos procurar o juiz para conversar sobre esse assunto, não para pesar a favor de uma ou de outra empresa, mas para pedir celeridade para que esses 40, 50, 60, 70 empregos que seriam gerados lá e que serão gerados lá em subsede, de fato aconteça de forma rápida. É um emprego bom, é um emprego que remunera bem e o cidadão, as famílias precisam disso. Então na próxima semana, na quarta, na quinta-feira, assim que voltar de Curitiba, nós vamos tentar uma audiência com o juiz para conversar sobre esse assunto, para tentar um pouco de celeridade nesse caso. Prefeito Jussi, na quinta-feira foi dia 1º de maio, dia do trabalhador. Qual é a mensagem que você deixa para os trabalhadores de Santa Helena? Graças a Deus, Santa Helena aí vive um momento extraordinário. É um município bastante agrícola, com dependência agrícola, na verdade, né? Temos uma cadeia alimentar aí muito forte, que é a do frango, que será implementada ainda mais por alguns investimentos que estão sendo feitos, a própria cooperativa Lar e outras parcerias que estão fazendo na cadeia do frango, que hoje é a nossa maior fonte de receita, pelo faturamento que se dá. Temos a cadeia da suinocultura aí extraordinária, vai ser aumentada em muito durante esses próximos meses, aí, principalmente a partir do final do ano para o próximo ano, será aumentada em muito. E a agricultura como se todo, grãos, atividades, desde a avicultura, suinocultura, bovinocultura, o leite, que é extraordinário, horta, a agricultura familiar aí vendendo para o PENAI, para o PA, a compra direta também para o próprio município, e as indústrias, a prestação de serviço, o comércio, são todas pessoas comprometidas. Então vive um bom momento, a resposta financeira tem sido muito boa e os trabalhadores também têm dado a sua resposta. Então são eles que sustentam, é quem cria, transforma, quem gera, quem sustenta mesmo o serviço público, quem sustenta o município é a iniciativa privada, os funcionários, são os empresários que também são trabalhadores. Então nossos agradecimentos a todos os trabalhadores do município de Santa Helena que fazem daquilo que o município é hoje e aquilo que vem sendo construído pela força das próprias mãos. Então, as nossas homenagens aí a todos os trabalhadores. Prefeito Justo, nós teremos aí um final de semana com muito esporte, nós teremos a rodada aí do municipal, teremos cavalgada, enfim, qual é a mensagem que você deixa para a população de Santa Helena?
Temos atividades esportivas também fora de Santa Helena, lá em Rio Negro, né, André? Desejar boa sorte a você, a todos os atletas aí, aos familiares que vão acompanhar todos os atletas aí para Rio Negro, defendendo também o nome, a imagem do município de Santa Helena. Mas começam aí as festividades, os 47 anos de Santa Helena, as atividades esportivas, e o Santa Helena que vive, como nós dissemos antes, um momento extraordinário. Temos aí a abertura de vagas do concurso para a Universidade Federal do Paraná também. Algumas dúvidas ainda, algumas pessoas, se aquilo é realidade ou não. Está aí, gente. Começam as aulas agora em agosto, no segundo semestre, assim que a UTF voltar para as aulas do segundo semestre. Carlos Musselin, que é o diretor de campus, uma pessoa muito comprometida com Santa Helena. Então, além disso, tantas outras coisas que vão acontecer aí, que vai gerar emprego, renda e atrair investimentos, que fazem com que a gente possa acreditar e transformar o município de Santa Helena. Então, nossos agradecimentos a todas as pessoas que confiam, que acreditam, que fazem, que buscam, que transformam o município de Santa Helena naquilo que ele é. E nós vamos ter o município que queremos. Queremos um bom município, vamos defender, vamos falar bem, vamos levar essa boa imagem. E se nós quisermos isso, está conosco. A bola está com o povo de Santa Helena para saber o que faz com ela. Chuta pro gol ou dá um balão para cima, né? Mas graças a Deus aí as pessoas estão pensando para frente, vamos chutar pro gol mesmo, fazer do município de Santa Helena aquilo que nós queremos que eu seja. Então, obrigado a todos por acreditar, fazer e transformar. Esse foi o nosso quadro Café com o Prefeito de hoje. Muito obrigado, Prefeito Justo, pela sua participação aqui na Rádio Liberdade FM. E a gente segue a nossa programação com Rodrigo Cardoso.